Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui, né? Mais uma vez, mais uma terça-feira, sempre a partir das 21 horas, aproveitando essa oportunidade para trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de reflexão tão importante para que nós possamos viver e estar sempre debaixo do amor, da graça e da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que somente o nome dele seja glorificado. Amém? Então, sempre temos essa oportunidade, esse privilégio de poder trazer a palavra de Deus, compartilhar, né, com os amados irmãos e irmãs, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O princípio, né, dessa palavra que sempre trazemos, né, ela se iniciou na pandemia, porque muitos de nossos irmãos tinham dificuldades, né, para estar na igreja por uma série de questões, uma série de situações. Então nós resolvemos então trazer a palavra, né, através dessa rede social. Inicialmente, nós trazemos a palavra terça, quinta e sábado, depois passamos para terça e quinta, depois, agora, estamos apenas trazendo terça-feira, né? A pandemia acabou, praticamente nossos irmãos voltaram, né, a frequentar a casa do Senhor sem nenhuma dificuldade e mantemos a terça-feira aqui com os amados irmãos, tá bom? Inclusive, hoje eu queria receber um feedback, né, um retorno dos irmãos com relação à manutenção, né, dessa live que nós fazemos na terça-feira. Porque a nossa intenção é abençoar, né? Mas nós queremos saber se estamos sendo bênçãos, levando bênção na vida dos irmãos. Então, gostaria muito que os irmãos pudessem dar um retorno para nós, né? Se gostariam que nós continuássemos, né? Porque aqui fica sempre, eu quero parar, eu que não e tal, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E eu gostaria de saber se realmente os irmãos gostariam que nós continuássemos, né? E nós veríamos isso também como sendo a vontade do Senhor. Amém? Nós temos tido uma preocupação muito grande com relação a pregação da palavra, né? Nós nascemos no Evangelho, numa igreja, né, onde a palavra de Deus era pregada em toda a sua amplitude e com uma base doutrinária muito sólida. Então nós tivemos essa oportunidade e, por que não dizer, esse privilégio, né, de conhecer a palavra do Senhor. E nos identificamos muito, muito com ela. Então, isso traz para nós uma segurança, né? Uma segurança maior. E por isso que nós temos sempre o prazer de compartilhar essa palavra com os amados irmãos, sempre procurando não entrar no mérito de problemas ou guerras ou situações doutrinárias, que não é o nosso, não é aqui o nosso caso, não é o nosso foco. Nós apenas trazemos uma palavra de reflexão, né, amparada na Bíblia Sagrada, e aí cada um de nós tem a oportunidade de fazer a sua reflexão
pessoal. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje nós temos uma novidade, que é a rede social, que é a internet. Então, a internet, ela nos trouxe, né, a possibilidade de alcançar muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Então você pode simplesmente, com seu dedinho, né, numa fração de segundos, mandar um vídeo, mandar uma palavra para alguém que está lá do outro lado do mundo, né? Então, isso é uma vantagem, né? Uma vantagem maravilhosa. Mas nós temos que entender que a igreja, né, atual, a igreja da nossa realidade, da nossa geração, ela está enfrentando, por conta disso, novos desafios. São desafios novos que nós não estávamos acostumados a vivenciar. Por exemplo, a palavra, as pregações, elas têm que ter uma natureza interna e tem que ter uma natureza externa. Por quê? Porque há situações, né? Há sermões, há pregações, palavras que são extraídas da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que são para os servos de Deus, que são para aqueles que já tiveram as escamas dos seus olhos retiradas, que já têm o seu coração aberto, que já entregaram as suas vidas a Jesus. Então esses, muitas das vezes, eles podem, devem e conseguem alcançar aquilo que lhe está sendo passado. E há uma mensagem externa, né, que não só é para a parte interna da igreja, mas também para o mundo, né, que precisa ser alcançada pela pregação do Evangelho. Então, nós precisamos diferenciar. Isso é um grande desafio. Então, quando a gente olha numa rede social, né, a pessoa falando em doutrina, nós estamos alcançando pessoas que são da igreja e pessoas que não são da igreja. Quando nós falamos de determinadas coisas, né, que a Bíblia não aceita, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, né? Quando nós falamos isso de uma forma externa, né, então nós estamos alcançando pessoas que muitas das vezes não estão preparadas para ouvir. Não estão preparadas para ouvir. Porque há coisas que são para Deus e outras que não são. Há coisas que são para os servos e outras coisas que não são. Mas a internet, as redes sociais, né, não faz essa diferenciação, né? Eu estou aqui querendo entrar em crítica com ninguém, não quero, né? Isso deixa para cada um, né? Cada um sabe de si, cada um vai dar conta disso, né, a Deus. Porque todos nós vamos dar conta a Deus de todos os nossos atos. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter sabedoria. Sabedoria com os de dentro e sabedoria com os de fora. Tá? Sabedoria com os de fora. Porque para fora, né, nós temos que ter uma pregação voltada para aquilo que Jesus faz, né?
aquilo que Jesus faz. Então, eu às vezes, né, pergunto a Ana Maria, minha esposa, e pergunto assim, não sei o que eu vou pregar amanhã, não sei o que eu vou pregar domingo, não sei o que. Ela prega que Jesus salva, cura e liberta. Essa é a mensagem. E aí, dizendo que Jesus salva, cura e liberta, é o suficiente. Né? Ela fala, prega que Jesus salva, cura e liberta. Pronto. Essa deveria ser o foco principal da pregação externa. Mas, infelizmente, não é isso que nós temos, visto. Não é isso. Né? Nós temos visto pessoas, né, atacando outras religiões, baseada nos versículos da Bíblia. Nós temos visto pessoas atacando determinadas posições, né, pensamentos de homens e mulheres através da Bíblia Sagrada e tantas coisas, né, que isso nos preocupa. Né? Outro dia mesmo eu vi uma pregação, né? De uma pessoa falando, né? Não gostaria aqui de citar, dizendo o seguinte: eu sou assim e tal, eu sei que tem muitas igrejas tradicionais que não me aceitam como eu sou. Aí eu cheguei a dedilhar para responder para essa pessoa, mas depois apaguei. Falei, não vou entrar nesse método não. Porque eu ia dizer para ela, sabe por que as igrejas tradicionais não aceitam do jeito que você é? Sabe por quê? Porque elas conhecem a palavra. Elas conhecem a palavra de Deus. Elas têm escola bíblica dominical. Ela tem professores, alunos na escola bíblica dominical. Tem superintendente da escola bíblica dominical. Essas igrejas tradicionais são iguais aos crentes de Bereia, que tudo que Paulo e todos os apóstolos, todos os missionários do primeiro século pregavam para eles, eles iam lá e conferiam a palavra para ver se estava lá escrito, se era assim mesmo. E hoje, infelizmente, nós não temos isso. Então, a Bíblia diz que a palavra de Deus, né, é loucura para os que perecem, né? Está lá em 1 Coríntios. Mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, não conhecer a palavra é um perigo. Está lá em Oséias, né? O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento da palavra, conhecer a Deus. Tá? Então, se alguém vem e coloca uma palavra bonita, uma palavra gostosa, uma palavra que o nosso coração quer ouvir, né? Então aquilo nem sempre vem do coração de Deus. Nem sempre vem do coração de Deus. E a gente pode estar caminhando, né, por um caminho tortuoso, tenebroso, e que vai nos afastar da presença de Deus, porque haja o que houver, ou aconteça o que acontecer, toda palavra que sai da minha boca, toda palavra, ela tem que estar subordinada, ela tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Seja eu considerando que ela é boa, eu considerando que não, eu não quero, eu não aceito, não importa. Mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Então, depois dessa introdução longa, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3.
Diz lá, Colossenses capítulo 3, veja, o título desse capítulo, regramento para o viver santo. Então diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, é um pouquinho longo, tá? Mas se vocês me perdoem, mas eu gostaria de ir até o final, tá bom? Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então agora, né, o meu pensar primeiro é no céu, é no meu destino, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ou seja, quando Cristo voltar e reinar, nós estaremos reinando com Ele em glória, aqueles que forem fiéis até a morte. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, fazeis morrer todo pensamento, todo sentimento, toda produção humana que não se enquadrar naquilo que Deus exige de mim e de você. Né? Então, tá lá. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, né? Quer dizer, é o problema da vaidade, do pecado, a avareza, que é a idolatria, né? Que é o amor ao dinheiro, né? Amor ao dinheiro. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Né? São aqueles que não entregaram as suas vidas a Jesus, não aceitaram a Jesus, e são aqueles que vivem no Evangelho, mas teimam a continuar praticando, né, esses atos que são próprios, são oriundos da natureza humana e que ainda não foram mortos dentro de nós. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, ou seja, nós éramos assim, quando a vossa vida era dominada por elas. Nós éramos dominados por estas coisas todas, mas quando aceitamos a Jesus, né, o domínio de Cristo fez reverter essa situação. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, nós temos que abrir a nossa boca para abençoar, não amaldiçoar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, do velho ser, com os seus feitos, com aquilo que nós fazíamos, né? Então, agora nós temos que viver em verdade, em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja,
não há nenhum tipo de acepção de pessoa. Deus não está mandando uma mensagem, uma palavra especificamente para alguém ou alguma pessoa. Aqui não. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, todos nós somos iguais perante o Senhor. E a ordem dele é que nós nos comportemos, todos nós, desta mesma maneira. Do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós deixamos de nos revestir do mundo e agora nos revestimos de Cristo. E Cristo é a imagem daquele que o criou, né? Daquele que o enviou, daquele que mandou para mim e para você, que foi Jesus Cristo, o Senhor, né? O Deus incriado. Aqui não há grego, nem judeu, circuncidão, tal. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, qual é a ordem de Deus? Qual é a ordem de Deus? Hein? A ordem de Deus é que eu perdoe. A ordem de Deus é que eu perdoe. A palavra de Deus, ela, para os ímpios, pode parecer loucura. Loucura. Por quê? Porque eles não conhecem e não entendem a palavra de Deus. Por isso que há palavras que não devem ser ditas fora do reino de Deus, fora da igreja, fora da casa do Senhor. Porque os ímpios não conhecem. Eles não entendem. Eles não entendem. Né? Eles não entendem como é que Deus manda, né? Está lá em Mateus, né? Capítulo 5, que Deus manda você amar o seu inimigo. Está lá. E a Bíblia diz, o que você ganha, o que você faz de extraordinário amando o seu amigo? Isso todo mundo faz. Todo mundo faz. A própria Bíblia diz, ama o teu amigo, né? Em Provérbios, ama o teu amigo e você vai ganhar um irmão. Né? Amar um amigo é fácil. Agora, amar o inimigo, só Deus. Só Deus. Se você consegue amar o seu próprio inimigo, então você está automaticamente vendo a ação de Deus sobre a sua vida. É muito fácil, é muito tranquilo amar quem você ama, amar quem você gosta. Né? Mas a Bíblia manda você ir além. Manda ir você contra você mesmo, né? Contra o seu próprio interior. Como você vai entender, né, que a Bíblia diz, se alguém bater na sua face, você tem que dar outra para ele bater? Como é que você vai entender, né, que uma pessoa te fez mal, prejudicou você, e você ainda tem que perdoar? Não é verdade? Então, essas coisas, nós só temos essa capacitação se verdadeiramente Deus estiver no domínio da nossa vida. No domínio. Né? Ou seja, antes, né, lá no mundo, nós éramos dominados.
pelas trevas. Mas agora nós estamos na luz. E quem nos domina é o Senhor. É o Senhor. Amém? Então, glória, né? Glória ao Senhor por conta disso. Então, nós precisamos conhecer a palavra, né? Para nós não corrermos o risco, né? De recebermos uma autoajuda, né? Que hoje prolifera nas redes sociais, homens e mulheres que se dizem revestidos, né, de autoridade de Deus, né, e ficam falando coisas, cada coisa tremenda. Você tem que pensar em você mesmo, primeiro você, depois os outros. Você tem que se afastar de toda pessoa que pode prejudicar você e tal. O outro diz assim, você perdoa uma vez, 2 vezes, mas 3 vezes deixa de ser bobo. Se afasta e corta a relação. Você não tem que ficar junto de pessoas tóxicas. Meu Deus! Todas essas palavras, né, elas vão fazendo com que a gente inicialmente se sinta bem, né? Ah, você foi trouxa, tá vendo? Você cuidou da vida de todo mundo, você passou não sei quantos anos. Aí quando você olha lá nos comentários, aí você vê lá a pessoa dizendo, é verdade, eu dei a minha vida toda por ele, eu fui trouxa, não, foi bom eu ouvir isso, porque a partir de hoje não vou fazer mais nada, eu vou não sei o quê, vou mandar todo mundo... Meu Deus, quando nós vamos inicialmente receber uma palavra como essa, parece que inicialmente, né, ela é boa. Por quê? Porque faz um carinho no nosso interior, faz um carinho, entendeu? Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Você está sofrendo por alguém que não gosta de você. Deixa de ser boba, deixa de ser bobo. Você tá sofrendo por alguém que não te dá valor. Então aquilo ali, ó, né, te levanta o teu ego, né? Faz você, é verdade e tal, não sei o quê. Mas olha, todas essas coisas nós temos que levar para a palavra. Entendeu? Nós temos que levar para a palavra, né? Para ver se na palavra tem que ser assim. Tem que ser assim. Se tiver na palavra, então, ó, vamos fazer de acordo. Agora, se não tiver na palavra, por mais bonita que seja, por melhor que venha fazer bem ao nosso coração, nós devemos rejeitar. Devemos rejeitar. Porque isso é uma artimanha de Satanás. É uma obra do diabo contra a minha e contra a sua vida. Contra a sua vida. Sabe para quê? Para que você e eu nos tornemos pessoas egoístas. Egoístas. E cada vez mais possamos estar no centro da nossa própria atenção. Então é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se tiver mais alguma coisa para os outros. Né? Entendeu? Ou seja, o egoísmo, ele acaba sorrateiramente dominando através de palavras que inicialmente parecem fofinhas, bonitinhas, gostosinhas, que alisam, né? Alisa o nosso ser. Né? Mas a Bíblia, né? Ela está de acordo? Amém. Mas vamos ver na Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz. Né? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos olhar as coisas em volta. Né? O ser humano cada vez está sendo mais egocêntrico. O ser humano cada vez está cuidando da sua própria vida. E quando ele assim o faz, né, automaticamente
a sociedade perde, porque a sociedade é formada pela coletividade, pela união das pessoas. Então, quando uma pessoa ela vai cuidar só de si mesmo, né? E não pensa no seu outro, não pensa no seu semelhante, então essa sociedade ela passa a ser fria, frívola, né? Ela perde o calor humano, ela perde a sensibilidade, né? Com o ser humano. E essas relações elas vão se aproximando cada vez mais, né, das pessoas, do núcleo, né, dos lugares, dos locais, onde a gente achava que isso não deveria acontecer, mas acontece, né? Acontece. Então, você vê um filho espancando a mãe até a morte, porque ela vendeu lá uma casa, não deu o dinheiro dele, né? E nós vemos os problemas de natureza sexuais, né? De pais, padrastos, filhos, filhas, e tudo que você possa imaginar, né? Os pais matando os filhos matando os pais. A palavra de Deus está se cumprindo. Por quê? Por quê? Você já se perguntou por quê? Está na palavra. Por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de quase todos vai esfriar. É a falta de Deus. A falta da presença de Deus. Né? Ela vai fazer com que os seres humanos, daqui a pouco, não sintam mais nenhuma emoção, nenhuma comoção com o problema, com a tristeza, né, do seu semelhante. Então, nós vamos voltar, né, a determinados ditados, né, que não deveriam nem mais existir na nossa vida, né? Como esse que diz, né, cada um por si e Deus por todos. Cada um por si e Deus por todos. Então, o mais forte consegue, o mais fraco, problema dele, azar dele, e pronto, acabado. Né? Mas nós nos esquecemos, né, que o amor é o vínculo da perfeição. O amor, né, é o sentimento que nos une a outro amor maior, que é Deus. A Bíblia diz: Deus é amor. Por isso que a Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu não tenho esse sentimento de amor, eu automaticamente não conheço a Deus. Eu não conheço a Deus, né? Então, por conta disso, é que eu tenho que me preocupar, né? Eu tenho que me preocupar. Lá em Êxodo capítulo 20, né? Êxodo 20, tem lá os 10 mandamentos. Jesus, agora no Novo Testamento, transforma os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo. Amar ao seu próximo como a você mesmo. Então, da mesma forma que você se ama, você tem que amar o seu próximo. Isso, cumprindo isso na minha vida e na sua vida, de forma nenhuma permitiria que eu deixasse nenhum pingo de egoísmo dominar o meu coração. Dominar o meu coração. Então, eu trocaria o ditado: faria pouca meu pirão primeiro? Não. Conhecendo a palavra, eu diria: faria pouca você primeiro. Você primeiro. Farinha pouca, você primeiro. No mundo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Egoísta. No Evangelho, farinha pouca, você primeiro. Você primeiro. É melhor dar do que receber, que é dando que se recebe. Qual é, né? Repetindo aqui, né? O que faremos demais se amarmos os nossos próprios inimigos? Isso todo mundo faz.
Nós temos que amar os nossos inimigos, porque fazendo assim, amontoaremos brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nós fomos libertos por Jesus, por Deus, para libertar. Nós temos que, a Bíblia diz, não olhe para trás, né? Porque toda alma que recuar, eu não tenho prazer nela, diz o Senhor. Mas eu tenho que olhar para trás em outro sentido que é permissão de Deus. Eu tenho que olhar para trás para saber quem eu era. Saber quem eu era. Saber o que eu fiz. Né? E não querer agora me afastar, julgar, me separar, colocar óbices, obstáculos, barreiras, com pessoas que muitas das vezes, quando eu olho lá para trás, eu era e fiz coisas muito piores do que eles fazem hoje. Foi isso que o apóstolo Paulo, né, quis fazer, quando ele teve aquele sonho, né, que Deus estava querendo que ele fosse pregar para os não-judeus, os gentios, né? E não, Senhor, de forma nenhuma, nunca entrou na minha boca nada do que é impuro, nada do que é impuro. Vivia no pecado, vivia lá com tal, agora vem tirar onda. Nunca. Então Jesus disse, né? Não despreze, não jogue fora, não diga que é imundo aquilo que Deus santificou. Então quem ama, perdoa. Quem não ama, não perdoa. Agora, se quem ama perdoa, está com Deus. Se quem não ama não perdoa, então não ama, não perdoa. Não ama, não está com Deus. Não está com Deus. Aonde está Deus, então? Aonde está Deus? Então a Bíblia está dizendo o quê? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E sobre tudo revesti-vos de amor. Não é? Então, o amor, né, é o sentimento, é o pensamento, é aquilo que deve dominar a minha e a sua vida. Todos os dias. Para que eu possa ser capaz de ir contra qualquer natureza, qualquer manifestação de natureza humana. E então, a Bíblia diz, na medida do possível, tenha paz com todos. Né? Tenha paz com todos. A Bíblia diz, amando mais, sendo menos amado. Né? Então, a Bíblia passa para mim e para você uma ideia totalmente diferente daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo colocado para nós hoje, né? Para que eu e você possamos fugir do egoísmo, fugir desse egocentrismo, né? Porque
Se Deus nos perdoou, né? Sendo ainda nós pecadores, Deus não esperou eu ser bonzinho para me perdoar. Por que agora eu tenho que receber todo tipo de informação totalmente contrária à palavra de Deus? Contrária. Como vou alcançar? Como vou alcançar as pessoas? Como eu vou levar o evangelho para as pessoas? Aqueles que não gostam de mim, para aqueles que eu não gosto deles. Problemas na família. Irmão não fala com irmão. Primo não fala com primo. Irmã não fala com irmã. Não, fulano. Tem uns 20 anos que eu não falo. Deixei para lá, era muito complicado. Só trazia problema e tal. E tantas coisas nas relações pessoais que nós vamos tendo com as pessoas ao longo da nossa vida. E vamos tratando essas coisas, né, como acariciando o nosso coração e tal. Não, eu não tenho nada contra fulano, mas ele lá, eu aqui. Eu não tenho nada contra fulana e tal. Não, mas ela lá e eu aqui. Não é esse o evangelho. Esse não é o evangelho, né? Então, nós temos que ver o que é falso e o que é verdadeiro. Nós temos que ver que, inclusive, pode ser coisas, como eu falei lá no começo, pode ser até coisas que pode estar nos ajudando, nos auxiliando, mas pode ser extremamente prejudicial para a nossa vida. Para a nossa vida. Entende? Para a nossa vida. Porque está contra a palavra de Deus. Então, por mais bonita que seja, por mais linda e maravilhosa que seja essa palavra, ela não tem nenhum valor no mundo espiritual. Ela tem aqui, no mundo da matéria, da emoção, do sentimento tem. Mas no mundo espiritual, não tem. Esse que manda você se separar de pessoas tóxicas, de pessoas que te prejudicam, de pessoas que fazem isso, fazem aquilo contra você, entendeu? Esses um dia vão chegar diante do Senhor, vão dizer, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, fez isso, fez isso. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, malditas, nunca vos conheci. Pega eles e joga no fogo eterno, que já está preparado. Porque a vontade de Deus nunca foi que nenhum ser humano fosse para o inferno. Nunca foi. O inferno foi preparado para Satanás e os seus demônios. Mas eu pergunto para você e para mim, o que é melhor? Sofrer e ir para o céu? Ou está tudo bem e depois ir para o inferno? O que é melhor para a minha e para a sua vida? Me sujeitar a uma palavra que vai me trazer um benefício momentâneo, que vai me tirar de complicações e preocupações com as relações humanas que nós temos, né? Mas que, com certeza, né, vai deixar tudo bem. Mas no final, eu vou para o inferno. Porque não estarei cumprindo a
não estarei cumprindo a palavra do Senhor. Então, eu quero dizer para mim e para você nesta noite, né, que Deus nos amou de uma maneira acima de todo, nenhum ser humano, por mais sábio, mais inteligente, não é capaz de ter a dimensão exata do amor de Deus. João tentou exprimir, de alguma forma, esse amor. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira, tal maneira, que também ele não conseguiu mensurar, né? Nenhum ser humano é capaz de poder entender como Deus amou o ser humano, capaz de entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As coisas de Deus, elas são para ser entendidas, claro, mas há coisas de Deus que, se eu não entendo, eu tenho que aceitar, porque está escrito na palavra do Senhor. E Ele é Deus, e Ele é o Senhor. Então, se Ele diz para amar o meu inimigo, né, eu humanamente, eu posso, né, mas puxa vida, amar o meu inimigo? Mas eu tenho que aceitar, porque é palavra do Senhor, né? Então, se a Bíblia diz que eu tenho que suportar uns aos outros, que eu não posso ter problema com ninguém, que eu não posso ter dificuldade com ninguém, que eu preciso perdoar e preciso pedir perdão para que os meus pecados também sejam perdoados, né? Porque está escrito, né? Então, tá lá em João, né? 1 João, está lá também no Evangelho de João. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Então, mesmo que seja contrário à minha natureza humana, né, eu tenho que me subordinar à palavra. Então, por isso que Jesus disse, né? E conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a verdade, conhecer Jesus, conhecer a verdade que é Jesus, verdade é a palavra, e conhecereis a palavra, e essa palavra vos libertará. Não se esqueça, nunca na sua vida, eu acho que eu posso ser um pouco determinante para você, principalmente aos membros da igreja. Eu posso dizer isso para você. Presta atenção aqui em quem, né, está perto de fazer 60 anos no Evangelho. Olha, no céu só tem uma porta. E essa porta é Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Agora, presta atenção. No céu só tem uma porta. Mas no inferno, Jesus disse para Pedro: Pedro, no inferno tem muitas portas, mas nenhuma delas vai prevalecer sobre a minha igreja. Então, uma das portas que o diabo abriu está usando homens e mulheres. Para, através do Evangelho, comunicar aquilo que nunca Deus falou. Trazendo, divulgando, explorando uma palavra que nunca saiu
da boca de Deus. Porque a Bíblia diz: Deus vela sobre a sua palavra para que ela seja cumprida. Então, Deus não pode mandar eu me afastar de uma pessoa que fez mal, que fez assim e fez assado comigo. E na sua própria palavra diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E tantas outras passagens na Bíblia Sagrada que comprovam exatamente uma postura contrária àquilo que está sendo pregado atualmente por aí. Amém? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que Deus possa continuar fazendo a sua boa obra. Mas como está escrito, que é necessário que estas coisas aconteçam para que se manifestem os verdadeiros filhos de Deus e o fim chegue até nós. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Os montes cairão, onde há amor, as noites em dias serão. De amor, tudo tem solução, porque Deus está onde há amor. Amor não tem nada a ver com egoísmo. Amor é dar, amor é entregar, amor é doar, amor é perdoar. Quem ama, perdoa. Quem não perdoa é porque não ama. E se não ama, não tem Deus no seu coração. Então precisamos nos converter. Precisamos nos converter e voltar para o princípio. Veja lá no livro do Apocalipse, né? Tenho contra ti, a igreja de Éfeso, que tu deixaste o primeiro amor. Amém? Então, vou ungir aqui a testa aqui da minha esposa, da Ana Maria, né? E assim o fazendo, estou simbolizando que estou ungindo a cada um de vocês. Tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E queremos te agradecer em nome de Jesus. Porque haja o que houver, aconteça o que acontecer, não importa o que as pessoas pensem, não importa o que as pessoas falam, o que prevalece é a tua palavra. Porque vai passar os céus e a terra, mas a tua palavra vai permanecer para sempre. Porque ela é o sustentáculo de toda a vida, de toda a existência. Porque tudo foi feito pela tua palavra, e sem a tua palavra, nada do que foi feito se fez. Então, Senhor, que tu possa nos ensinar, tu possa nos capacitar, tu possa, Senhor, nos dar o discernimento, a sabedoria e a revelação, para que palavras bonitas, palavras lindas, palavras que muitas das vezes vêm mesmo acariciar o nosso coração, mas que não for segundo a tua palavra, elas não valem de nada. Elas são engano do diabo, engano de Satanás, e elas foram cunhadas em uma das portas do inferno, que se chama autoestima. Ó Deus eterno, toma a nossa vida nas tuas mãos, manifesta o teu poder, quebra e desfaz toda a obra do inimigo, trabalha na vida de cada um do teu servo. Senhor, opera milagres e opera maravilhas através
do teu grande amor, sejam curados, libertos, abençoados, salvos, entreguem a sua vida a Jesus, salvos de toda e qualquer situação que o inimigo possa ter levantado contra a sua vida, meu irmão, contra a sua vida, minha irmã. Seja quebrado agora, destruído agora, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor prevaleça sobre a tua vida. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então Deus nos abençoe, né? Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, um restante de semana, né? Abençoado. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Leia a palavra, se interesse pela leitura bíblica, conheça a palavra, aprenda, né? Porque você vai ver que você vai descobrir, você vai discernir que já nesse tempo muitos falsos mestres, muitos falsos profetas já têm se levantado no meio do povo e isso com certeza trará muita dificuldade para o rebanho, para as ovelhas, para o reino do Senhor na terra. Bia, Thelma e Marco André. Está de visitante aí. Bia, Thelma e Marcos André estão nos visitando. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Então, eu não sei mexer muito nesse negócio ainda. Eu tento aprender. Quando eu consigo saber o 3, eu já esqueci o primeiro, entendeu? Mas eu queria que, de alguma forma, né, vocês pudessem deixar um comentário aqui ou depois, se vocês realmente querem que a gente continue trazendo essa palavra toda terça-feira, tá bom? Então, porque às vezes fico eu aqui, né, eu não quero mais e tal, né, porque não tenho mais idade para ficar de vaidade, nem querer aparecer, nem nada, né? Aí o outro disse que eu sou muito duro, que eu só trago palavra não sei de quê, que não sei o que lá, né? Na semana passada, né, eu fui falar aqui sobre um determinado tema, aí várias pessoas deixaram de seguir, então ela acaba prejudicando. Tem 6 já que querem. Prejudicando a igreja. Né? E eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Tá bom? Então, coloca lá nos comentários, né? Não sei como é que faz. E nos ajude a ter essa enquete aí. Tá bom? Então, eu me preparo muito, eu fico muito nervoso, eu me agito muito, porque eu quero trazer, né, tem uma preocupação muito grande, entendeu? Então, como se diz, né? Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Glória a Deus. Então, Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Uma noite de paz para todos, tá bom?